Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, hoje quarta-feira, culto de ensino da palavra do Senhor. Eu quero vos saudar a todos nesta gloriosa oportunidade, desejando a todos os irmãos as bênçãos do nosso Cristo, convidando-os para isto, já para uma oração. Convido então os irmãos já para uma oração, para que nós possamos estarmos iniciando este nosso culto de ensino. Querido Deus e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, nos colocamos na Tua presença, mais uma vez em oração, Senhor. Quero me juntar, me unir com meus irmãos em Cristo, que estão, Senhor, assistindo este culto online, via YouTube, PR Anderson Romano Oficial, que é o canal que criamos, Senhor, esses dias, para podermos difundirmos a Tua palavra aos nossos irmãos e internautas, Senhor. Todos aqueles que estão assistindo, Senhor, agora, que o Senhor os abençoe, os guarde, os defenda de todo mal, Senhor, de saúde, Senhor, a cada um, livrando, Senhor, deste mal que está espargido sobre a terra, Pai. Mas o Senhor é Deus sobre tudo, sobre todos. Tu és Senhor, Pai. Tu és o Deus que acalma o mar, aquieta o vento, tempestades. Tu és o Deus que repreende as enfermidades, as pragas. Tu és o Senhor que ministra cura para o Teu povo, porquanto Tu és o Deus que nos sara. Senhor, eu Te louvo nesta tarde, Te agradeço segundo a Tua misericórdia, Senhor, por este culto de ensino, Senhor. Agora, pois, visita os meus irmãos em Cristo em todo o canto da terra, Senhor. E abrimos agora este culto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero cantar aqui 2 hinos da nossa harpa cristã. E em seguida nós já estaremos entrando então na ministração da palavra. Lembrando você que nos ouve, que a igreja esses dias ela está sem culto, sem a realização dos cultos presenciais. Portanto, nós seguimos fazendo nossos cultos no domingo. O culto é via live, Facebook, né? E na quarta-feira o culto é realizado via YouTube, PR Anderson Romano Oficial. E a escola bíblica dominical também será realizada nos domingos pela manhã, também de maneira online, né? Vai estar aí sendo feita uma live no domingo pela manhã e também estará no canal PR Anderson Romano Oficial do YouTube. Queridos irmãos, o presbitério da igreja está à disposição dos irmãos. Qualquer eventualidade, qualquer precisão, qualquer necessidade, oração, unção de enfermos, ministração da Santa Ceia do Senhor na sua casa, o presbitério da igreja está autorizado, tá bom? Somente os ministros, porque somente os ministros estão aptos a orar e ungir com azeite, com óleo, em nome do Senhor, né? Hino de número 8 da nossa harpa cristã. Vocês sabem que o pastor Anderson sempre diz que não é cantor, né? Mas nas necessidades a gente também precisa desenvolver aí novos talentos, não é? Hino de número 8. Cristo, o fiel amigo, e Ele é nosso fiel amigo. Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo
mais nobre e digno. Não, não há, não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, glória a Deus, só Ele é o nosso Senhor. Vamos ainda tentar entoarmos aqui o hino de número 459, as firmes promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta, os teus apertos, nas suas promessas descanse em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa,
mas as promessas brilharão. Se a febre arde, te extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante para te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas falarão. Trocando de microfone aqui, porque acabou a pila, né? Glória a Jesus. Muito firmes são as promessas do nosso Senhor. Querido irmão que me ouve, quero te convidar ainda para uma leitura bíblica antes do tema desta ministração. Quero convidá-lo para uma leitura bíblica e logo em seguida, então, nós estaremos orando pelos nossos irmãos que precisam da oração e de cura divina. Lembrando ainda que nós devemos orarmos uns pelos outros, como diz o livro de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 14, vai falar da oração do enfermo, da unção do enfermo, e depois vai dizer para nós orarmos uns pelos outros, né? Mas a leitura nesta noite é em João, capítulo de número 5, que diz assim: cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar havia grande multidão.
Depois então, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Quantos podem, aí onde você se encontra nesse momento, digam amém. Jesus é o que pode operar o milagre da cura divina. Vamos orar também neste momento em favor da irmã, filha da irmã Janete Edjane, que está com algumas complicações de ordem renal e precisa muito das nossas orações, né? Assim também todos que precisam das nossas orações uns dos outros, aí onde você se encontra, manifeste-se agora levantando uma das suas mãos comigo, e eu também rogo as vossas orações em favor da minha família, em favor da minha casa, em favor da igreja do Jardim Itamaraty, em favor da igreja em Curitiba. Rogo as orações em favor do pastor presidente dessa igreja, pastor Wagner Gabi, sua esposa Irmã Maria, sua família. Rogo as orações em favor de todos os pastores, obreiros, ministério, assim como toda a membresia da igreja, não só em Curitiba, mas no Paraná, no Brasil, no mundo. E rogo as orações também em favor da humanidade que está passando por este momento de tamanha dificuldade. Feche os teus olhos aí no seu lugar onde você encontra, no seu lar, e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença em oração. Queremos, ó Deus, engrandecer o Teu nome nesta ocasião mais uma vez, porquanto tenho lido, Senhor, aqui a Tua palavra, aonde um homem que jazia 38 anos estava cometido de um mal, e este mal lhe impedia, Senhor, de viver a vida na forma normal, Senhor. Esse homem estava paralítico, depositado em um lugar há mais de 38 anos, Senhor. A Tua palavra diz que ali uma vez por ano, um anjo descia e agitava as águas. Quem entrasse por primeiro seria curado. Portanto, era um anjo, era uma vez ao ano, e era um só curado que descesse primeiro. Senhor, este homem estava ali há 38 anos, e não tinha ninguém que lhe colocasse na água, como ele mesmo disse ao Senhor em resposta. Portanto, Senhor, quem sabe no decorrer dos dias, a família foi desanimando dele, os amigos, e ele ficou ali só. Mas certa feita o Senhor vai ter com ele, e o Senhor lhe faz a pergunta mais decisiva, Senhor, da sua vida. O Senhor perguntou a ele: quer ficar são? Aquele homem, Senhor, e o texto bíblico nos mostra que ele já havia perdido as expectativas, Senhor. Ele já havia perdido a esperança, e ele já havia perdido também a fé. Ele respondeu: Senhor, somente de maneira negativa. Não posso, não tenho ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, já foi outro antes de mim. Mas neste momento, o Senhor que não olha para a incredulidade do homem, o Senhor que não olha para a insuficiência humana, o Senhor que não olha, Senhor, para a nossa falta de fé, mas o Senhor que é bondoso, misericordioso, o Senhor que é poderoso e que faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, e nós entendemos nisso, Senhor, que tudo quanto recebemos do Senhor não é para o nosso mérito pessoal, senão que pela Tua graça e pelo Teu favor. Segundo a Tua palavra, o Senhor disse àquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que ao instante o enfermo ficou curado e saiu daquele lugar carregando o que lhe carregou por 38 anos, o seu leito. Senhor, que neste momento, aleluia, que nesta hora, Senhor, que oramos, o Senhor vai de encontro, Senhor, às precisões, Senhor, de todos que me ouvem, Senhor, de todos quanto hão de ver este vídeo, Senhor, de todos quanto estarão acessando este canal do YouTube, se inscrevendo neste canal, compartilhando este vídeo, Senhor, todos quanto precisam, Senhor, de uma resposta. Entra, Senhor, por misericórdia, graça e bondade, Senhor.
Vai de encontro às precisões, Senhor, dos teus filhos. Senhor, sara a humanidade, Senhor, sara a terra. Repreenda o mal, repreenda as pestes. Repreenda, Senhor, este vírus maligno que está sendo espargido pela terra, Senhor. Repreenda, Senhor, o coronavírus. Repreenda, Senhor, o câncer. Repreenda, Senhor, a diabetes. Repreenda, Senhor, a paralisia. Repreenda a meningite. Repreenda, Senhor, toda classe de mal, Senhor. Segundo a tua misericórdia, cura os enfermos, Pai. É assim que eu peço, Senhor. Sara as nações, Senhor. Cura a nossa terra. Livra, Senhor, o Brasil de todo mal, Senhor. Abençoa nossas lideranças. Abençoa, Senhor, os profissionais que nesses dias não pararam as suas atividades, Senhor, porquanto são de suma necessidade, de suma importância, de extrema necessidade, Pai. Abençoa os profissionais da área de saúde, Senhor. Abençoa os médicos, abençoa os enfermeiros, abençoa os auxiliares técnicos. Abençoe também, Senhor, os profissionais de limpeza nos hospitais, profissionais, Senhor, de recepção, de segurança. Abençoa os psicólogos, Senhor, abençoa os assistentes sociais. Abençoa também pastores que estão nos hospitais, fazendo a tua obra nesses dias, Senhor, porquanto não temem, Senhor, o mal, mas creem na tua palavra que diz que imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Pai, abençoa também, Senhor, os transportistas. Abençoa, Senhor, os motoristas, os caminhoneiros que estão levando, Senhor, os víveres para que cheguem, Senhor, nos lugares de abastecimento. Pai, abençoa, Senhor, todos os profissionais que estão exercendo o seu trabalho e não podem parar, Senhor. Abençoa também aqueles que, por força maior, Senhor, pararam as suas atividades, Senhor. Visita-os aonde quer que se encontrem e dê vitória a cada um de nós. Assim sendo, Senhor, eu creio no teu poder. Assim sendo, eu clamo a tua misericórdia. E crendo na tua pronta resposta por misericórdia e graça, eu já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queria convidar vocês para que os irmãos estivessem abrindo o seu exemplar da Bíblia, se você puder, no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Antes de vir este momento contrário, eu estava ministrando nos cultos de ensino aqui na igreja com os irmãos presentes sobre o livro de Jonas, capítulo de número 1. E é bem verdade que nós paramos já bem adiantado, né? Mas eu queria fazer uma retrospectiva aqui, ou melhor dizendo, um recomeço, né? Para que os irmãos que nos acompanham via internet, via YouTube, Facebook, redes sociais, os irmãos pudessem acompanharem também e ficarem a par, né? Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, com D minúsculo, diz aqui,
e lançavam no mar fazendas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, com D maiúsculo. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele nos tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E lançaram Jonas, e levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou então o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim, e eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e então a ti a minha oração entrou no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas então na praia. Glória a Deus, que leitura maravilhosa, um tanto quanto extensa, porém oportuna, né? Fala sobre a vida de um profeta chamado Jonas.
Quem foi Jonas? Quem foi este homem por nome de Jonas? Jonas era um homem filho de Amitai, profeta de Deus, natural da cidade de Gat-Hefer, com H, uma aldeia, Gat-Hefer, uma aldeia próxima de Nazaré. Nazaré, cidade conhecida pelo Senhor Jesus, né? Mesmo porque Jesus também era conhecido, apesar de Jesus ter nascido em Belém, né? Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, porque foi ali que Jesus passou também parte da sua vida, da sua infância. Estando então já adulto, Jesus vai também viver em Cafarnaum. Mas Gat-Hefer estava próximo à cidade de Nazaré. E Jonas era um profeta do Senhor, que foi profeta contemporâneo de Jeroboão, né? Jeroboão e Jonas eram profetas contemporâneos, na mesma época. Aproximadamente, que época foi essa, pastor Anderson? Aproximadamente de 793 a 753 antes de Cristo. Então Jonas viveu e foi profeta do Senhor, né? Aproximadamente de 793 a 753 anos antes de Cristo. E este livro do profeta Jonas é um livro que tem autenticidade, irmãos, né? Este livro tem autenticidade histórica. Este livro não é um livro alegórico, não é um livro de alegorias, não é um livro de aplicação somente alegóricas. Não, este livro é um livro histórico, ele é um livro altamente histórico. O capítulo 14, versículo 25 do livro de 2 Reis vai nos mostrar que Jonas foi um profeta muito usado pelo Senhor para o povo de Jerusalém. Jonas é visto no capítulo 14, versículo 25 de 2 Reis, como profeta das boas novas para o povo de Deus. Outrora, Jonas foi um pregador de boas mensagens para o povo de Deus. Porém, agora Jonas, ele já não está mais com o mesmo ânimo. Mas Jonas foi um profeta que, quando se aproximava do povo de Deus, o povo de pronto já se alegrava e já dizia: boas notícias estão chegando até nós. Aí vem o profeta Jonas. Olha que coisa interessante, né? Este livro, ele é um livro, como eu já disse, histórico, mas ele é o único livro da Bíblia que se detém em relatar fatos ocorridos. Preste bem atenção. Ele é o único livro que se detém a relatar fatos ocorridos na vida do profeta. Olha que interessante. O livro de Jonas é o único livro que se detém a relatar fatos ocorridos na vida e com o profeta. É um fato ou é uma ficção? O livro de Jonas, ele é um fato ou o livro de Jonas é uma ficção? Vejam bem, o próprio Senhor Jesus Cristo
vai citar o livro de Jonas como um fato histórico e não alegórico. Jesus vai dar o exemplo quando o povo pede um sinal. Jesus vai dizer: essa geração me pede um sinal, mas não terão outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Jesus vai dizer assim como o profeta Jonas ficou no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem, o Senhor, também ficará no seio da terra por 3 dias e por 3 noites, falando então do seu sepulcro após a crucificação e da sua ressurreição ao 3º dia, né? Mas então esse livro histórico, Jonas vai querer, de certa forma, justificar, querendo então, assim como já disse, justificar, né, a não ida para aquele lugar. Jonas decide, ao invés de obedecer a Deus, ele decide desobedecer ao Senhor, como se fosse então o juiz da causa. Ou seja, este povo não merece o perdão de Deus. Este povo não merece ser alcançado por Deus. Este povo não merece que Deus mude a sua sorte. Ao invés do juízo, o Senhor traga perdão para eles. Ou seja, Jonas está querendo decidir por Deus quem merece e quem não merece ser restaurado, perdoado e transformado pelo Senhor. Fazendo uma breve analogia aqui, uma breve aplicação aos nossos dias, nós também devemos nos cuidarmos para não querermos sermos juízes, né, de pessoas, de nações, de causas, porque se Deus perdoar-nos, está perdoado. Se Deus quiser restaurar, está restaurado. E o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é todos os, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa sim não tem perdão. Mas a nossa oração deve ser para que o Senhor sare as nações. A nossa oração deve ser para que o Senhor liberte das drogas, liberte do alcoolismo, liberte da prostituição, liberte do homossexualismo, liberte do tráfico, liberte da criminalidade, liberte os assassinos. A nossa oração deve ser que Jesus liberte o feiticeiro, o macumbeiro. A nossa oração deve ser que Jesus liberte as nações islamistas que não professam a fé em Cristo. A nossa oração deve ser que Jesus perdoe e sare a terra. Não sejamos juízes deste ou daquele. E agora eu preciso ser direto, sincero, ainda que alguns não concordem e tenham direito para tal, mas até mesmo aquela pessoa que te feriu, que te fez mal, e quem sabe você está desejando mal para ela, não consegue desejar outra coisa senão juízo de Deus. Saiba que Deus está desejoso em restaurá-la e em perdoá-la. Mas Jonas aqui então, ele vai querer agir como juiz e não mais como profeta.
existiu profeta, juiz, sacerdote e rei. O único que teve 3 foi Samuel. Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote. O único que teve os 4 foi Cristo. Ninguém é maior do que ele. Cristo é sacerdote, Cristo é profeta, Cristo é juiz, mas Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus por isso. Aí onde você está agora, levante a sua mão e dê glória a Deus, porque o ministério de Cristo, assim como Cristo, as coisas de Cristo, os desígnios de Cristo, eles são perfeitos, porquanto Cristo é perfeito. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Agora aqui então, quero entrar em um segundo ponto dessa mensagem. Deus vai dar ordens ao profeta. Qual é a primeira ordem que Deus está dando ao profeta Jonas e também o Senhor está dando a nós, os seus ministros? A primeira ordem que Deus vai dar para Jonas é a ordem: levanta-te. Deus vai dizer: levanta-te e vai. Ou seja, Jonas já estava um tanto quanto acomodado. E Deus vai dizer para Jonas agora: levanta-te, muda de posição, sai desse desânimo, sai desta letargia espiritual, ministerial, profética, muda de posição, toma uma atitude. É isso que Deus está esperando de cada um de nós nesses dias. Deus não quer os seus servos, os seus ministros, seus pregadores, seus levitas, seus profetas prostrados. Deus está desejoso que o seu povo se levante, aleluia, como um grande exército que marcha triunfante, mas que diante dele vai o Senhor Jesus Cristo, o general da batalha, o Senhor dos exércitos. Qual é a segunda ordem que Deus vai dar? Levanta-te, a primeira. Qual é a segunda? Vai. É uma ordem do Senhor, como que dizendo: você não tem escolha, para isso eu te chamei, para isso eu já te levantei, para isso eu já te capacitei, para isto eu te escolhi, para isto eu te fortaleci, para isto eu te revesti do meu Espírito Santo. Vai, é uma ordem do Senhor para cada um de nós. E o Senhor está dizendo ainda aonde é a direção que o Senhor quer, porque Ele não quer ninguém confundido. O Senhor não quer ninguém sem saber para onde ir. Me permite usar aqui um jargão aqui, me permite usar aqui uma força de expressão. Deus não te quer como uma barata tonta que não sabe para onde ir, se para lá ou para cá, se fica ou se vai. Não, Deus te quer de pé. Deus quer que você levante, Deus quer que você tenha coragem, Deus quer que você se disponha a ir, mas Deus vai te dar a direção aonde Ele vai te usar. Neste caso, Nínive, e Nínive aqui simboliza o lugar da operação. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nínive simboliza o lugar da operação, do efeito e da consequência. Causa e efeito. Nínive é o lugar de operação, lugar de causa e efeito da palavra de Deus, da palavra profética. E eu quero dizer para você que me ouve, que esta palavra que Deus já colocou na sua boca, porque você está de pé na presença dele e está disposto a obedecer, ela só não teria ou só não traria efeitos positivos
se ela não fosse pregada. Esta palavra só não vai curar as enfermidades se ela não for pregada. Esta palavra só não vai repreender os espíritos ruins se ela não for pregada. Esta palavra só não vai colocar de pé as nações se ela não for pregada. Esta palavra só não vai repreender o coronavírus e as enfermidades se ela não for pregada, porque esta palavra sendo pregada, esta palavra cura, esta palavra restaura, esta palavra levanta, esta palavra purifica, esta palavra perdoa, esta palavra resolve toda e qualquer situação. Mas o que é que o Jonas vai fazer, né? De vez de levar a palavra que traz um efeito positivo, ele até obedece a primeira ordem. Ele se levanta, só que ele se levanta para fugir, né? Ele se levanta para fugir, e então agora ele desce para Jope e resolve ir para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, aonde Deus lhe havia ordenado. Olhe bem agora, doravante nesta mensagem, o perigo da desobediência. Olha o perigo da desobediência. Primeiro, ele sai do efeito para o preço a ser pago. Ele sai do efeito que a palavra poderia trazer positivamente, eu já falei aqui, para o preço a ser pago pela decisão equivocada de desobedecer. Cuidado, não sejamos desobedientes à palavra do Senhor. Não sejamos desobedientes às palavras e ordenanças do Senhor. Como é que eu faço, pastor Anderson, para não desobedecer a palavra? Primeiro, você precisa conhecer a palavra. Segundo, você precisa ter audição espiritual para ouvir a palavra. E terceiro, você tem que entender quando Deus está falando contigo por meio das circunstâncias e situações como estas que nós estamos vivendo nestes dias atuais. Deus está falando com a humanidade, Deus está falando com o ser humano. E o que é que Deus está falando, pastor? Está lá no Isaías 26:20, né? Quando Deus manda o povo ficar recluso dentro das suas habitações, porque Deus estaria trazendo juízo sobre a maldade dos homens, né? Jeremias também, Deus vai falar sobre isso. Enfim, a Bíblia está repleta de situações onde Deus trata a rebeldia da humanidade, né? Então, nesses dias também, tenhamos ouvidos para ouvirmos a palavra do Senhor e termos cuidado de obedecê-la. Se você quer ser abençoado, se você quer ser abençoada, o segredo é obedecer a palavra. Deuteronômio 28 vai dizer isso em dias atuais que vivemos, que as pessoas estão correndo atrás de bênçãos, levados por ventos de doutrinas às vezes de demônios, porque pessoas estão pregando totalmente equivocada e querendo ensinar que se Deus não fizer não é Deus, se Deus não der não é Deus, se Deus não curar não é Deus. Isso não é verdade. Se Deus não der, Ele continua sendo Deus. Se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus não prosperar, Ele continua sendo Deus. Mas o livro de Deuteronômio diz que nós não devemos corrermos atrás de bênção, e sim obedecermos a palavra do Senhor. Deuteronômio 28 vai dizer assim: se atentamente obedecer a voz do Senhor teu Deus, e tiver cuidado de seguir e obedecer os mandamentos que eu, Senhor, te ordeno hoje, todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Crente não corre atrás de bênção, é bênção que corre atrás de crente, desde que o crente seja fiel
à palavra, obediente à palavra, temeroso à palavra, sensível à palavra e tendo comunhão com a palavra. Cuidado! Jonas vai desobedecer e todo ato traz uma consequência, toda ação gera uma reação, toda desobediência tem prazo de validade. Irmão, se porventura você estiver na contramão da palavra de Deus, se porventura você estiver na contramão da sua liderança espiritual, do seu pastor, do seu líder espiritual, do seu ministro, reveja os seus conceitos. Toda desobediência tem prazo de validade. E agora, ele então desce a Jope, entra no navio que está indo para Tarsis, paga a passagem, né? A Bíblia diz que ele vai pagar a passagem, ou seja, confiado naquilo que ele tem. Eu preciso abrir um parênteses aqui nessa mensagem, para dizer de pessoas que são confiados naquilo que possuem, autossuficientes, senhores de si, não aceitam mais doutrina, não aceitam mais instrução bíblica, pastoral, não aceitam mais, eu faço o que eu quero, onde eu quero, eu me mando, eu sou dono de mim. Cuidado, cuidado, cuidado. Olhe para cá. Jonas vai confiar naquilo que ele estava tendo em suas mãos. Ele tinha poder de aquisição financeira. Ele desce a Jope, compra uma passagem e então ele decide para onde ele quer ir. Eu não quero mais fazer a obra, eu não quero mais obedecer, eu não quero mais servir, eu não quero mais ajudar, eu não quero mais ir para a igreja, eu vou para onde eu quiser. Vou tirar umas férias espiritual. Cuidado nesses dias agora, principalmente agora, que a igreja não se reúne, né, na aglomeração de pessoas, mas se reúne para cultos e para ouvir a palavra, como agora nesse exato momento, cada um na sua casa. Não tiremos férias espirituais, não saiamos da posição, não saiamos da direção, não saiamos da palavra e da ordem do Senhor. Jonas compra a sua passagem, confiado no que tem, decide para onde ele vai e o que ele vai fazer. Porém, daqui a pouquinho, Jonas vai conhecer melhor ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que aquieta vento, acalma o mar, repreende as tempestades, coloca peixe no anzol de Pedro, mas agora ele vai agitar o vento, ele agora vai agitar o mar, ele agora vai mandar perturbação no barco e não vai acalmar no barco. Ele agora não vai colocar peixe no anzol de Pedro, nem vai fechar a boca de leão para Daniel na cova. Ele agora vai abrir a boca da baleia para tratar com o profeta desobediente. E eu costumo dizer que eu entro em uma cova de leões famintos com um crente que está na direção de Deus, mas eu não entro num cruzeiro com um crente que está fora da direção e na desobediência de Deus. Melhor é obedecer. Já está desgastado isso, né? Mas diz que o alfabeto do servo de Deus é obedecer, né? Obedecer. O navio está prestes a se quebrar, mas o profeta, ele perdeu a audição. Ele escuta, mas não ouve, porque ele está escutando o bramido das águas, ele está escutando o bater da água no barco, ele está escutando o marinheiro mor batendo o seu comando e está ouvindo a galera puxando os seus remos em mais força, tentando alcançar a terra
mas ele não dá audição para isso. Perca da audição. A desobediência traz perca de audição. O que mais que a desobediência traz, pastor? Ela traz a perca do ânimo. A desobediência também traz sono espiritual, não se importando com o coletivo, não se importando com o que está acontecendo, não se importando com as vidas que estão em risco, não se importando com o barco que está para ir a pique, naufragar. Ele está despreocupado. E não pode ser assim. Profeta de Deus, servo de Deus, não pode estar assim. Ou seja, eu não estou mais me preocupando com a coletividade. Eu vou ficar na minha. Irmãos, esses dias agora, principalmente agora, não é hora de nós ficarmos desapercebidos. Não é hora de nós dizermos assim, vou ficar na minha, não estou me importando com o que está acontecendo no mundo. Irmãos, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a palavra, é tempo de entender, é tempo de se colocar de pé, é tempo de encher-se do Espírito Santo. Eu sei que você está fazendo isso também, mas se não estiver, recebe esta palavra. Na minha casa, todos os dias, a partir das 23 horas, nós estamos em oração, louvores, leitura da palavra, ministração da palavra, culto doméstico, culto no lar. Nós terminamos o dia, a última hora do dia, a partir das 23, e começamos o novo dia na presença do Senhor, e vamos até 0 horas e 20 minutos, meia-noite e meia, e estamos orando por cada um de vocês que me ouvem. Estamos orando pela igreja do Senhor, estamos orando pela nossa cidade, nosso estado, nossa pátria, estamos orando pelo globo terrestre, estamos orando pela humanidade, e não é só eu que estou fazendo esse propósito. Todos os ministros da congregação do Jardim Itamaraty, o pastor Anderson, que é o pastor dirigente dessa igreja, mas junto comigo estão os pastores auxiliares, evangelistas, presbíteros, todos nós estamos fazendo esse propósito. E na madrugada, a partir das 3 da manhã, como já de costume, já vínhamos nesse costume, estamos buscando a face do Senhor em oração. E ainda hoje, nesta madrugada, eu orei por cada um de vocês. Orei por nós, orei pelo nosso pastor presidente, orem também por ele, irmãos. Pastor Wagner precisa muito das nossas orações nesse momento. Se para nós é difícil, para mim é difícil, como líder de uma congregação, imagina o pastor que preside todo esse campo eclesiástico. Nós precisamos da oração. Não é hora de ficar assim, na minha. Estou na minha, não estou preocupado. Não é hora. E sem falar que o momento aqui, tudo que estava acontecendo, era culpa exclusiva de Jonas. Ele trouxe o caos e agora ele está descomprometido com o caos. Estado letárgico. Todos orando. Olha para você ver. Todos estavam orando. Você acompanhou a leitura? Cada um clamava ao seu Deus com D minúsculo. E o único que tinha o Deus com D maiúsculo estava despreocupado. Estava, permita-me dizer isso, preguiçoso na fé, adormecido espiritualmente, estava num estado letárgico espiritualmente falando. E ele ainda estava como quem dissesse assim: deixa eles que clamem, se o Deus deles resolver o problema, eu desfruto também do resultado. Olha só que situação chegou o profeta Jonas, né? A falta de oração na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, na vida da pessoa que conhece o Senhor. Alguém precisou ir lá, eu estou acelerando aqui, alguém precisou ir lá mexer com o profeta, mexer com ele e dizer assim: quem és tu? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Tem momento, irmão, que a gente precisa rever quem eu sou, qual é a minha ocupação, o que é que Deus tem comigo? E aí disseram para ele assim: quem és tu? E ele disse: eu sou hebreu,
Eu temo ao Senhor do céu, o Senhor que fez o mar. Meu Deus, aonde estava o problema? No mar. Ele temia quem? Ele servia quem? Temia quem? O Deus que fez o mar. Quem é que podia resolver o problema? O Deus de Jonas. E por que é que Jonas não estava clamando ao seu Deus? O seu Deus tem poder para resolver este problema. O seu Deus tem poder para resolver esta situação. O seu Deus tem poder para resolver a calamidade da terra. E você não pode ficar desapercebido. Clame ao teu Deus e Ele te ouvirá. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. E se você ler depois todo o livro de Jeremias 33, todo o capítulo de Jeremias 33, você vai ver que Deus estará mudando a sorte de Israel. Que coisa tremenda, né? Invoca ao teu Deus. Invoca ao teu Deus. Quem é você? Ou seja, Jonas havia perdido a sua identidade espiritual. Eu não quero ficar aqui, irmãos, exortando, mas é um culto de ensino e eu preciso. Quantos evangélicos, quantos crentes, quantos ministros, pregadores, levitas, cantores já perderam a sua identidade espiritual, já não sabem mais quem eles são. Se eles estiverem na igreja, eles são servos de Deus, eles falam das coisas de Deus, mas se eles estiverem lá fora, eles são como os de lá de fora. Se as pessoas estiverem bebendo, eles bebem. Se estiverem ouvindo coisas que não edificam, eles ouvem. Se estiverem falando de coisas promíscuas, palavrões, chocarices, palavras de baixo calão, eles participam, assistem tudo que os outros assistem, pisam onde os outros pisam, frequentam os lugares que o mundo frequenta, que desagrada a Deus, vão até de vez em quando para as avenidas, na época da festa da carne, do carnaval. Perderam a sua identidade, estão dentro de um barco que está prestes a naufragar. Mas Deus está querendo trazer de volta. Deus vai revelar o problema. E quem é o problema? Qual é o problema, pastor? Desobediência. Quem é o problema? O desobediente. O problema é a desobediência. E o problema é o desobediente. Por isso devemos olharmos mais para a palavra do Senhor. Todo desobediente, ele perde o poder do convencimento, irmãos. Ele não tem mais poder de convencer, e nem vontade de convencer mais ninguém. Ainda que a palavra convença, ele já não tem mais coragem de pregar a palavra. Ele não tem mais coragem de dizer uma palavra que pode mudar a história. Ele não podia dizer para os ocupantes do navio: me levem de volta para a terra, me levem de volta lá para Jope, lá onde tudo começou a dar errado, porque a Bíblia diz: lembra onde caíste, volta lá e arrepende, começa de novo. Quem sabe se você que me ouviu aí, você que me ouve aí, tem um sentimento de algo que você sabe que não deveria ter feito, você sente que deve começar de novo, volta lá. Não é feio voltar ao começo, feio é seguir, continuar no erro, na direção equivocada. A palavra pecado no original é amárteo, que traduzido é errar o alvo. Amarteologia, estudo sobre os erros, sobre o pecado. Jonas poderia ter dito assim: eu errei, eu saí de Jope para Tarsis, era para ir para Nínive, me levem lá de volta, vire o navio de volta, eu vou voltar lá e tudo isso vai parar. Mas ele não quis nem ministrar a palavra de convencimento, não, simplesmente ele diz: me joguem no mar e tudo se acalmará. Olha que coisa interessante. Por que isso, pastor?
porque Jonas literalmente não queria ver, preste bem atenção, ele não queria ver o bem dos ninivitas. Que coisa! Ele literalmente não queria ver o bem que a palavra de Deus opera quando ela alcança as pessoas que precisam de arrependimento. Interessante isso, né? A palavra de Deus, eu já disse aqui, ela traz muito efeito quando ela é pregada. Mas infelizmente eu preciso dizer que até mesmo nos dias de hoje tem pregadores, profetas, obreiros, membros que conhecem o poder de Deus, o poder da palavra, mas eles não querem ver o bem dos outros, são vingativos. Existem uns aí, irmãos, me perdoe dizer, que já viraram até feiticeiros evangélicos, jogam praga nas pessoas, desejam o mal das pessoas, desejam a morte das pessoas, desejam que as pessoas não se convertam do seu mau caminho. Não, eles querem que a pessoa vá dali para pior. Mas olha o que é que o Senhor está dizendo. O desejo do Senhor não é que nenhuma alma se perca. O desejo do Senhor não é que nenhuma alma se perca, e sim que todos cheguem ao arrependimento, sendo assim também alcançando a salvação e a vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo. Prova disso é isso que está acontecendo nesses dias. As igrejas estão vazias, sem os seus cultos, por precaução sanitária, não por proibição, nem por perseguição política ou espiritual. Se fosse por isso, nós iríamos de frente, eu já disse isso. Mas nós estamos aqui preservando o rebanho do Senhor. Mas as igrejas estão vazias. E os crentes, eu como pastor, recebo muitas mensagens diariamente de pessoas dizendo: pastor, que saudade da igreja, que vontade que eu estou de ir para a igreja. Ai, pastor, não vejo hora de passar isso para me correr para a igreja. Eu também. E que bom que nós vamos poder corrermos para a igreja e nos abraçarmos em irmandade, fraternalmente, e prestarmos cultos a Deus e sermos abençoados, e pessoas mais que queiram vir se agregar. Pessoas, irmãos, que estão à beira da morte, mas não aceitam a vontade. Que coisa horrível, né? 3 dias, 3 noites e não ora, preguiça espiritual. Que coisa tremenda isso. O meu Deus, conheço o seu poder, conheço o que tenho negligenciado, eu lembro das minhas atitudes, eu sei as consequências, o que está acontecendo é consequência da minha desobediência. Tudo que está passando é porque eu quis ser o juiz, enquanto o Senhor é o advogado. Meus irmãos, hoje a terra está passando por uma grande aflição, e isso é consequência de desobediências. Mas nunca é tarde para reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos erros. Aliás, nenhum de nós é perfeito, mas a humanidade que está aí perdida, ainda há tempo, ainda há momento, ainda há recurso, ainda tem solução para esta humanidade, e a solução é o Senhor dos Exércitos, a solução é o Senhor Jesus
Cristo, a tua palavra foi pregada nesta noite. Eu ministrei a tua palavra conforme recebi do teu Espírito Santo. E sei, Senhor, que esta palavra não voltará vazia. Ela não cairá por terra, porque esta palavra é viva. E a tua palavra diz que hão de passar os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. A tua palavra diz que toda palavra que sair da boca do Senhor não voltará vazia. E a tua palavra também diz que aquele que leva a preciosa semente, a preciosa palavra, gemendo e chorando, voltará trazendo consigo com certeza os seus resultados, os seus feixes. Senhor, agora abençoa meu irmão que me ouve, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa, Senhor, os teus servos, vai de encontro a cada um dos teus filhos. Eu também quero os abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, lembrando ainda que nossos cultos estão sendo transmitidos online. Domingo, às 19 horas, estaremos aqui para a live do Facebook, culto dominical, culto público, né? Vamos estar aqui louvando, dirigindo o culto, pregando a palavra. Nas quartas-feiras, como hoje, o culto então é visto pelo canal do Facebook. Ajude a divulgar o canal, se inscreva no canal do Pastor Anderson, deixe o seu like ali, indica para os seus contatos, reenvia para as tuas redes sociais, coloca no seu Instagram, Facebook, WhatsApp, faz sinal de fumaça aí, ajuda a divulgar esse canal. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, mais bênçãos terá sobre a nossa terra e sobre as famílias. Então eu conto com você, divulga aí o canal oficial PRP de Pai, R de Rei, PR Anderson Romano Oficial, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e a paz do Senhor Jesus. Até domingo, se Jesus não voltar, né? Escola Bíblica Dominical também será via live do Facebook, no horário da Escola Dominical, 9h30 da manhã. E como eu disse, o culto, 19 horas, via live no Facebook. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as nossas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e sempre, e todos juntos, eu aqui, você aí, dizemos amém. Paz do Senhor a todos.